Olá a todos, bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Meu canal vai ser sobre apologética católica. Sempre fui católico, mas por um período de vida eu cogitei e estive muito próximo de me converter ao Adventismo no sétimo dia. Então o meu canal vai se voltar também principalmente a vídeos a respeito do Adventismo no sétimo dia. Por isso que o primeiro tema que eu escolhi fazer vídeo sobre é o domingo e o sábado. Esta é a primeira parte, vai ser dividida em 3. A segunda parte vai tratar sobre a primeira parte, no caso, que é de hoje, vai tratar sobre as citações patrísticas dos primeiros séculos, então mostrando a igreja primitiva, como que eles se comportavam, que dia eles guardavam. O segundo vídeo vai tratar sobre os argumentos do porquê os cristãos guardavam e guardam até hoje o domingo. E o terceiro vai ser as objeções e dúvidas que os adventistas costumam jogar aos católicos, aos cristãos em geral, né, que guardam o domingo. Então a gente vai responder essas perguntas. Peço perdão pela voz, porque eu tô meio resfriado. Mas então, a tese desse vídeo é a seguinte, que a observância cristã do domingo não nasceu com Constantino, mas já nasceu antes do decreto civil de 321 d.C. E diversos autores e documentos cristãos já testemunham essas reuniões, oblações, leituras das escrituras, alegria litúrgica, não jejum e disciplina própria no dia do Senhor, ligada à ressurreição de Cristo. Então vamos começar, eu venho aqui em ordem cronológica. Então o primeiro que é o Didaquê, que é ali entre os anos 50 e 100 d.C., que também era chamado de a doutrina dos 12 apóstolos. Ela era basicamente o primeiro catecismo que a gente tem, então o primeiro manual de prática cristã, por assim dizer, né? E ele diz o seguinte, que no dia do Senhor, reuni-vos para partir o pão e dar graça, depois de terdes confessado os vossos pecados, a fim de que o vosso sacrifício seja puro. Aqui mostra 3 coisas bem legais. A guarda do domingo, porque estão falando do dia do Senhor, Dominus, né? Do grego, domingo. E ele fala também da confissão dos pecados, né? Tá falando confessando os nossos pecados para que o sacrifício seja puro, ou seja, realmente a eficácia da confissão sacramental. E a transubstanciação, né? Porque tá falando aqui de um sacrifício realmente. Então, partir o pão não é apenas um símbolo, mas realmente um sacrifício. É necessário que ele seja puro por meio da confissão dos pecados. Então, esse trecho é muito importante. Ele já mostra não só o domingo, mas também algumas outras práticas católicas já no primeiro século. A Epístola de Barnabé diz o seguinte, lá pelo ano 80 d.C. Nós celebramos o 8º dia com alegria, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, por isso não observamos mais o sábado segundo a letra. Não são sábados atuais que são agradáveis, mas aquele que fiz, no qual, dando que o descanso a todas as coisas, farei o começo do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Da nova Epístola de Barnabé, né? Trazendo o domingo como o 8º dia, não só como o primeiro dia, mas também como o 8º dia no sentido de o dia após o sábado, o dia de guarda até o fim dos tempos. Eu vou tratar disso no próximo vídeo. Mas na igreja primitiva tem muito isso de chamar o domingo do 8º dia, que é o dia que eles guardavam. Santo Inácio de Antioquia, que era bispo da cidade de Antioquia, ele foi uma pessoa muito importante, né? Porque a Antioquia era uma das principais sedes do cristianismo na idade primitiva. E ele era discípulo do próprio apóstolo João, tanto que tem até algumas tradições antigas que falam que ele chegou até a conhecer Jesus enquanto ele era criança. Então, né, ele está bem ligado a toda essa parte bem primitiva da igreja, então ele recebeu todos os ensinamentos direto da boca do apóstolo São João. E ele diz o seguinte, na sua carta aos Magnésios: aqueles que viviam segundo a antiga ordem das coisas chegaram a nova esperança, não observando mais o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou por meio dele e de sua morte. São Justino Mártir diz o seguinte, no dia chamado do Sol, todos os que vivem nas cidades ou nos campos se reúnem no mesmo lugar, porque é o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo e porque Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos nesse mesmo dia. Daí, São Justino Mártir novamente, agora no diálogo com Trifão, que era um judeu, ou seja, ele está falando com alguém que guardava, né, o sábado. Ele diz o seguinte: o novo descanso, que é o domingo, substituiu o sábado antigo, pois o sábado foi imposto por causa das vossas transgressões e da dureza do vosso coração. Nós, porém, recebemos um descanso espiritual, no qual cessamos do pecado e não ficamos ociosos por um dia. Então, São Justino Mártir está mostrando aqui, que é algo que eu vou tratar muito no próximo dia, que o sábado é realmente um sinal entre Israel e Deus, entre o povo de Israel e Deus, e não entre todos os povos, e que era um sinal temporário e não um sinal eterno. Ele diz também que o mistério do 8º dia possui grande significado, pois nele Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.
Se existisse a necessidade de observar o sábado, Deus não teria permitido que homens justos antes de Moisés ignorassem. Os mandamentos cerimoniais foram dados como sinais para distinguir-vos e cessaram quando veio aquele que lhes deu cumprimento, que foi Jesus. Então ele está falando que Jesus veio e deu cumprimento aos mandamentos cerimoniais, que foram dados como sinais, e dentre isso entre o sábado, porque o sábado não pode ser o sábado no quesito do sétimo dia mesmo, não pode ser um mandamento moral, pois ele não é um mandamento perene, vamos dizer assim. Ele se inicia com Moisés, tanto que aqui São Agostinho Mártir fala que se fosse necessário mesmo e moral a observância do sábado no todo sempre, Deus não ia ter permitido que homens antes de Moisés ignorassem, ou seja, o sábado ele se inicia com Moisés, a observância do sábado se inicia com Moisés e termina com Jesus. Meritão de Sardes, que não é um texto necessariamente sobre o domingo, mas sobre um tema que eu vou falar no próximo vídeo, mas já para dar um spoiler, ele é aquele que nos tirou da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, do antigo para o novo. Meritão de Sardes está falando aqui que do próprio Jesus, né, que nos tira do antigo para o novo e nos liberta da escravidão. E isso é muito importante porque eu vou fazer vários paralelos com a escravidão do Egito, da libertação da escravidão do Egito e da nova criação. Ou seja, ele nos trouxe da morte para a vida, do antigo para o novo. Isso é muito importante que vocês lembrem pro próximo vídeo. Que inclusive, vocês estão vendo isso agora, provavelmente já saiu o próximo vídeo, então acabando aqui, vão lá ver, fazendo favor. Porque vai fazer todo sentido os 3 vídeos num conjunto só. Dionísio de Corinto, em 170 d.C., ele diz que hoje passamos o santo dia do Senhor, no qual lemos a vossa carta. Ou seja, o dia do Senhor era considerado já um dia santo, não um dia qualquer. Santo Irineu de Leão, que foi discípulo de segunda geração de São João Apóstolo, ou seja, São João Apóstolo teve por discípulo São Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, e esse teve como discípulo Santo Irineu de Leão. Ele foi o principal combatedor de heresias, ele combatia muitas heresias nos primeiros séculos, a principal delas sendo a heresia gnóstica, e ele fez esse livro, né, contra as heresias, justamente para combater essas heresias, e nesse livro ele diz o seguinte: a lei antiga preparava o homem para Cristo, mas Cristo trouxe a perfeição da lei, abolindo os ritos que eram figuras e confirmando os preceitos morais. Tertuliano, o sábado foi temporário dado como sinal. A justiça eterna não se liga a dias, mas à vontade de Deus. Justamente o que São Agostinho Mártir falou, né? Que o sábado é realmente um sinal temporário. De novo, Tertuliano, tem vários trechos de Tertuliano aqui, vocês vão ver. Nós consideramos o dia do Senhor como o dia da alegria, porque nele o Senhor ressuscitou. Não consideramos lícito jejuar ou ajoelhar-nos, no dia do Senhor. Nós nos alegramos com o mesmo privilégio também desde a Páscoa até Pentecostes. Vocês vão ver muitas vezes isso. Essa tradição de não se ajoelhar é uma tradição que tinha ali entre alguns cristãos nos primeiros séculos, que o dia do domingo era um dia de tanta alegria para eles que eles nem se ajoelhavam. E o Tertuliano novamente disse que no dia da ressurreição do Senhor devemos evitar não apenas ajoelhar-nos, mas também toda postura e ofício de solicitude, adiando até nossos negócios. Perdão, como eu disse, tô com a garganta meio ruim. Seguindo aqui, de novo Tertuliano, temos nossas próprias solenidades. O dia do Senhor, por exemplo, em Pentecostes, ou seja, o dia do Senhor sendo posto ali no mesmo patamar que Pentecostes, então não era um dia qualquer, era um dia importante mesmo. Orígenes, se nos objetarem que observamos certos dias, como o dia do Senhor, a preparação, a Páscoa ou Pentecostes, e no final tinha mais um trecho que estava explicando, né, mas ia ficar muito grande, eu coloquei só a parte importante mesmo aqui, que é do dia do Senhor, ou seja, ele está mostrando que se realmente os cristãos observavam certos dias, como a Páscoa, a Pentecostes e o dia do Senhor. Cipriano de Cartago, porque o 8º dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, havia de ser aquele em que o Senhor ressuscitaria, vivificaria a nós e nos daria a circuncisão espiritual. O 8º dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, e o dia do Senhor, veio antes em figura. A Didascalia Apostolorum diz o seguinte: no primeiro dia da semana, haja serviço, leitura das Santas Escrituras e oblação, porque no primeiro dia da semana Nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Não vos é lícito jejuar no primeiro dia da semana, porque é a minha ressurreição. Então oferecereis vossas oblações, depois comereis, vos alegrareis, exultareis, porque Cristo, o penhor da nossa ressurreição, ressuscitou. No domingo. Vitorino de Petô e Pedro de Alexandria dizem, respectivamente: no dia anterior costumamos jejuar rigorosamente,
para que no dia do Senhor possamos ir ao nosso pão com ação de graças. O dia do Senhor celebramos como um dia de alegria, porque nele ele ressuscitou, ou seja, Jesus. Nesse dia recebemos o costume de nem sequer dobrar os joelhos. E por último, Eusébio de Cesareia, que era um historiador eclesiástico, ou seja, ele está falando o que era consenso entre os pais de igreja já há muitos séculos. Ele diz o seguinte: o dia da ressurreição do Salvador é o primeiro dia da semana. Foi consagrado por nós como o dia do Senhor. Por isso, transferíamos para ele todas as observâncias que pertenciam ao sábado, perdão. O sábado era uma sombra, o dia do Senhor é a realidade. No sábado antigo, o homem repousava de suas obras. No dia do Senhor, repousamos do pecado e começamos a vida nova. Então, esses foram os textos, eu resumi aqui agora para vocês. Eu consegui mostrar para vocês comprovadamente que a prática da guarda do domingo é muito anterior a Constantino, é presente desde o século I, ou seja, desde o começo do cristianismo realmente. Na prática que, assim, desde que se iniciou o cristianismo já tinha essa prática. Ele aparece ligado à Eucaristia, à ressurreição, à leitura das Escrituras, à confissão dos pecados e a muitos outros sinais. E é muito importante essa distinção, né? Porque essa tradição primitiva já, dos pais da igreja primitiva, distingue claramente, né, o dia do Senhor, que é o 8º dia, o domingo, e o sábado judaico. Então, para concluir o raciocínio aqui, o conjunto dos testemunhos patrísticos mostra que a guarda do domingo não surgiu como inovação política de Constantino, mas como prática cristã anterior, enraizada na ressurreição de Cristo e vivida liturgicamente pela igreja primitiva. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, comentários. Se tiverem alguma dúvida também a respeito, alguma objeção, podem comentar, que talvez dê tempo de colocar no vídeo sobre as objeções. Se tiver a opção de hypar, podem apertar para hypar também. Quanto às citações sobre o sábado, eu achei apenas uma que fosse realmente por assim dizer, de peso. Eu vou tratar disso nas objeções. Mas realmente aqui ficou evidente que essa história de que a igreja primitiva, a igreja pura, guardava o sábado e depois que veio a paganização com o domingo é uma falácia absurda, né? Mas é isso, galera. Espero que se você for adventista, realmente isso possa ter trazido dúvidas, né, a respeito do que você acreditava ser a verdade. E espero que não só tenha gostado, mas que possa realmente assistir o próximo vídeo para esclarecer mais ainda essas dúvidas que vocês têm. Isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.